abençoa a vida do Fael, a vida da Elines, da Liz, do Heitor, essa casa sacerdotal, Pai. Nós entregamos o Teu Filho em Tuas mãos agora. Queremos ouvir aquilo que o Senhor colocou no coração do Teu Filho. Nós entendemos, conhecemos Ele como Pai, conhecemos Ele como amigo, conhecemos Ele como servo, Senhor. Que o Senhor venha falar através do Teu Filho, meu Pai, aos nossos corações, porque nós queremos ouvir de Ti aquilo que o Senhor quer falar. Sabemos que a Tua palavra nos transforma, a Sua palavra tem poder, Pai, para a gente poder escutá-la e sair dessa casa hoje, Pai, melhor do que nós chegamos. Queremos aprender de Ti, que é manso e humilde, então venha falar conosco. É assim que nós oramos e te damos graça em nome de Jesus. Amém, Senhor. Coloca lá para mim João 9, 6 ou 7. Se puder colocar na Almeida revisada e atualizada, é ARA, né? Que aí a gente acompanha aqui na mesma versão que eu tô. Vai ser isso, João 9, do 6 ao 7. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego. Hoje a gente vai dar continuidade à série de ministrações, né, sobre os milagres de Jesus. E hoje eu vou estar falando aqui um pouquinho sobre a cura do cego de nascença. É uma passagem muito conhecida por muitos, mas para a gente entender melhor sobre essa cura, sobre essa passagem, a gente precisa falar sobre 4 aspectos dessa cura, quatro momentos dessa cura que a gente precisa pontuar e relacionar, né, sobre a cura. Então, o primeiro aspecto que eu quero estar falando aqui é sobre o problema que levou Jesus a curar. Qual foi o problema que levou Jesus a curar aquele cego? Coloca para mim lá em João 1. João 9:1. Desculpa. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. Só até aí. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E aqui relata o momento que Jesus, ele encontrou aquele homem que era cego, encontrou aquele homem que tinha essa deficiência, e Jesus viu ele. Jesus olhou para ele e viu ele. E quando a gente fala sobre cegueira, o que a gente logo vem à nossa mente, o que a gente logo imagina, é uma pessoa que vive em uma escuridão profunda. Uma pessoa que vive em trevas profundas. É uma pessoa que não enxerga a luz. E assim, para a gente entender melhor, é fácil a gente, nós que temos a visão, para a gente conseguir entender sobre o aspecto da cegueira, se a gente entrar num quarto escuro, né, tudo fechado, escuro, você consegue ter um pouco de noção do que é isso, do que é ser uma pessoa cega. De repente, se eu pedir para apagar as luzes aqui, ainda vai ter a claridade da rua, do lado de fora. Mas se você fechar os seus olhos, feche os seus olhos. Se puder deixar só essa luz aqui acesa, por enquanto, para mim, você consegue isso. Feche os seus olhos. Fecha bem forte assim, a ponto de você não ver mais nada. É essa sensação que uma pessoa cega tem. Uma pessoa cega, ela não consegue enxergar, não consegue ver a luz. Fica com seus olhos fechados por enquanto. Por favor, não durma. Eu vou pedir para você abrir depois, mas é só para você internalizar bem a verdade daquele homem. O
que aquele homem passava. Mas você está com seus olhos fechados, mas aqui a gente está tratando de alguém que era cego de nascença. Porque quando a gente fala sobre uma cegueira, quando é alguém que já teve uma visão, já enxergou, e quando de repente ele fica cego, ele ainda tem algumas memórias. Você está com seus olhos fechados, você ainda tem algumas memórias. Por exemplo, o vermelho, você sabe como que era o vermelho. O branco, o azul, você sabe como que era. O branco, o azul. Você, por exemplo, se você vê em uma praia, mesmo que você não entre, mas você consegue, pelo som, você consegue identificar e lembrar do movimento das ondas do mar, porque você já viu. Só que dentro desse contexto, nós estamos falando sobre um homem que era cego de nascença. Então ele não podia se apoiar nessas coisas. Ele não tinha isso para se apoiar em suas decisões. Você pode abrir os seus olhos, pode acender a luz. Então ele não tinha vivido essa experiência de enxergar. Ele não tinha vivido essa experiência de ver algo. Porque ele era um homem cego de nascença. Ele vivia dentro desse ambiente de escuridão. E quando a gente fala sobre alguém que nunca viu a luz, a gente logo imagina que pensa, e de fato isso acontece. Essa pessoa ela precisa desenvolver, né, outros sentidos, né? Ela precisa desenvolver outros sentidos. E a primeira impressão deles, de uma pessoa que é cega, não é como a nossa. Não é como nós vemos. Porque muitas das vezes nós julgamos primeiro pelo que nós vemos. Nós julgamos aquilo que nós estamos vendo. Nós julgamos aquilo que nós estamos olhando, baseando naquilo que nós estamos vendo. E além desses 4 aspectos que nós vamos ver, que nós vamos falar sobre a cura desse cego, também nós vamos falar um pouquinho sobre as 2 dimensões da visão. É a visão natural e a visão espiritual. Porque Deus, Ele não vê como nós vemos. Eu creio que quando Deus nos criou, e viaja comigo nesse pensamento aqui, quando Deus nos criou, quando Deus nos formou lá no Éden, cara, imagina o intelecto do homem naquele lugar. Pensa você no Éden, o seu intelecto naquele lugar. Agora pensa você, os seus sentidos naquele lugar. Como que devia ser a visão de Adão, como que Adão enxergava? O que Adão ouvia, né, o paladar, o olfato. Eu acredito que é um entendimento meu que a visão natural, os sentidos natural, a sensibilidade que ele tinha com o Espírito. Quando a gente fala de toque, a sensibilidade com Deus, que o natural, que nós éramos plenos, que o natural e o espiritual era como se fosse uma coisa só. Mas a partir da queda, quando Adão ele pecou, quando Adão quando nós pecamos, nós perdemos isso. Nós perdemos essa sensibilidade, sabe? Isso foi arrancado, cara. Isso foi arrancado. Nós perdemos essa sensibilidade. Nós perdemos a visão espiritual. Imagina Adão, cara. Imagina Adão, agora ele não consegue mais enxergar o jardim, cara. Imagina Adão, ele caçando, ele olhando, ele não consegue mais enxergar a Deus. Seus olhos foram tapados. Os sentidos espirituais foram danificados, foram alterados. E aí nos distanciamos de Deus.
E aí, quando nós falamos de igreja hoje, dentro ainda desta mesma visão, muitas das vezes nós nos baseamos naquilo que nós estamos vendo. E aí eu posso falar, baseado naquilo que eu vejo, daquilo que é visível, sobre a igreja visível, que é aquela que eu vejo com os meus olhos físicos. E eu posso basear e afirmar que alguém pode ser igreja pelo simples fato de ver essa pessoa aqui na igreja, pelo simples fato de ver a pessoa em todas as celas, na terça-feira, quarta-feira em todos os cultos, na quinta-feira na célula jovem, no domingo no culto de celebração. Eu posso estar olhando as pessoas aqui e me basear e dizer que elas são igreja porque elas estão atuando em algum ministério, em algum departamento, seja no louvor, seja na dança, na mídia, na salinha das crianças, no diaconato, na intercessão. Eu posso olhar e falar assim: é a igreja, essa pessoa é a igreja. E não tem nada de errado nisso, até porque isso é uma evidência da igreja que é ativa. Porém, Deus não vê como nós vemos. Coloca lá para mim em 1 Samuel 16, do 6 ao 7. Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Próximo. Porém o Senhor disse a Samuel, aqui está falando sobre quando foi ungido havia rei. Quando Samuel foi ungido havia rei. E ele não sabia quem era, quais os filhos eram. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Deus, ele vê o coração. Coloca para mim 2 Coríntios 5, 7, que aqui nos instrui a ter uma visão baseada na fé. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Mas existe a igreja invisível, que é composta pelos remidos, ela é espiritual e ela é celestial. Coloca para mim Colossenses 1, 16. Colossenses 1, do 16 ao 18. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberania, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. 17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Aqui fala que Jesus é a cabeça da igreja. E aqui nós estamos falando de uma igreja que só Deus pode ver, que é a igreja invisível. E o segundo aspecto da cura do cego é o propósito porque o homem foi curado. O propósito porque o homem havia nascido cego. Coloca lá para mim João 9, 2 ao 5.
O segundo aspecto da cura do cego é o propósito porque o homem havia nascido cego. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Próximo. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Guarde isso aqui. Que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E o segundo aspecto da cura é o propósito que Jesus veio curar. E quando a gente se depara com essa passagem, com esse versículo, a gente encontra várias linhas teológicas tentando explicar por que Jesus cuspiu no chão e Jesus fez um lodo e passou nos olhos daquele homem. Existem várias linhas teológicas e assim, algumas muito diferentes das outras. Mas eu pessoalmente, quando eu leio essa passagem, eu me lembro muito de Gênesis, sabe? Eu me lembro muito de Gênesis. Quando Deus ele criou o homem. Coloca para mim, acho que é Gênesis 2:7, se eu não me engano. Porque aqui eles tratavam aquele cego como quem pecou? Quem pecou? Foi ele ou foi os seus pais, né? Então, muitos poderiam dizer que se tratava de algum tipo de maldição hereditária, mas aqui no caso não está relacionado a isso. E a resposta de Jesus nós vemos no versículo 3, para que se manifeste nele as obras de Deus. Eu vou mudar aqui o versículo, a gente vai chegar lá. Me adiantei um pouquinho, mas a gente vai chegar lá. Estou tentando não fugir muito do esboço. E aqui quando Jesus ele cura aquele homem, quando Jesus ele cura aquele cego, ele se manifesta, ele manifesta o poder dele naquele homem. Ele cumpre a profecia que está lá em Isaías 42, 5, 7. Isaías 42, 5, 7. Coloca para mim. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo, que nela está, e é espírito, e o espírito aos que andam nela. 6. Eu, o Senhor, te chamei. Aqui, eu, o Senhor, te chamei. Deus fala diretamente com o Messias aqui. Deus ele fala diretamente com Jesus. Eu, o Senhor, te chamei em justiça. Tomar-te-ei pela mão e te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos dos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. E preste bem atenção que aquele homem ele vivia em trevas, ele vivia uma escuridão desde o ventre da sua mãe. Coloca lá para mim Isaías 35, do 4 ao 8.
Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais, eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem e nos salvará. Próximo. Então se abriram os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Próximo. Os coxos saltaram como cervos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. A areia esbraseada se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva como as canas e os juncos. 8. E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. Jesus, Ele é o caminho. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco. Então o poder de Deus, ele se manifesta sobre aquele homem para cumprir o propósito de Deus na terra, para que as pessoas pudessem olhar para ele e saberem que ele era o Messias, para que as pessoas pudessem olhar para ele e saber que ele é a profecia. Porém ainda existe um terceiro aspecto, que é o mais profundo, que aqui fala sobre o poder que curou o homem. Coloca lá em João 9,6, e aí a gente vai dar continuidade naquilo que eu estava falando. O poder que curou o homem, João 9,6. Ali não haverá leão, João 9,6, isso. Dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego. E aí, quando a gente fala sobre isso, várias teorias, linhas teológicas se levantaram em relação a isso. Mas quando eu olho para isso, eu me lembro de Gênesis. Eu me lembro da criação, sabe? Eu me lembro da criação. Coloca lá para mim, Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, quando eu olho para essa passagem, eu consigo imaginar quando Jesus cospe no chão, no pó da terra, e ele molda aquele lodo, e ele passa nos olhos daquele homem. É como se ele estivesse esculpindo os olhos daquele homem, porque aquele homem, ele era cego de nascença. E em seguida, no versículo 7, Jesus manda que ele vá se lavar no tanque de Siloé. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Não, bota lá para mim. João 9:7. Desculpa. Dizendo-lhe: vá, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. E quando a gente fala sobre o tanque de Siloé, a gente pode observar que é importante observar que a palavra, que Siloé quer dizer enviado. Lembra que eu falei para guardar aquela palavrinha enviado? E se a gente voltar lá em João 4,
João 9:4, Jesus disse assim: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou. E se a gente olhar, existiam ali 2 tanques muito conhecidos. Um é o Betesda, onde Jesus curou um paralítico. E o outro tanque é o tanque de Siloé. E no período das festas, esse tanque, esse lugar, era um lugar que as pessoas, quando eles saíam para o período das festas, da Páscoa, Pentecostes, Tabernáculo, eles iam até esse lugar para subir no templo. E primeiro eles passavam no tanque de Siloé, para que eles pudessem passar pelo processo de purificação. Então eles se lavavam nesse tanque. Eles se lavavam ali porque era um processo de purificação. E Jesus, ele olha para aquele homem e ele fala assim: vai lá e se lava lá no tanque do Siloé. A palavra Siloé significa o enviado. E eu fiquei olhando aquilo, lendo essa passagem sobre o tanque de Siloé. No versículo 4, Jesus se apresenta como enviado. Coloca lá para mim João 8:16. João 8:16. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu, porém eu e aquele que me enviou. Jesus, ele é o enviado. E muitas das vezes nós queremos até enxergar, até nós temos algumas experiências com Deus, algumas experiências com o Espírito Santo. Muitos até dizem que foram tocados por Jesus. Mas não querem ser lavados nele. Não querem ser purificados pelo sangue de Jesus. Não querem ser batizados pelo sangue de Jesus. Aquele cego, ele poderia ter se recusado em seguir até Siloé. Mas ele se lavou. E a partir do momento que ele se lavou, aquele cego, ele pôde enxergar. Existem muitos cegos e perdidos dentro da igreja visível, pois querem ver a luz, querem ser libertos, querem ser livres do cárcere, das trevas, mas não se lavam no sangue de Jesus. Ser lavado no sangue de Jesus. O sangue de Jesus é que nos purifica de todo o pecado. Coloca para mim Apocalipse 5:6. Apocalipse 1, do 5 ao 6. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelo século dos séculos. Amém. Efésios 5:25-26. Aqui nos orienta a sermos lavados pela água e pela palavra. Efésios 5:25-26. Maridos, é isso mesmo. Bota o 26 para mim. Isso, volta lá no 25, é isso mesmo.
Maridos, amai-vos vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. João 19, coloca para mim. João 19, 33, 34. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhes quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Através do sangue de Jesus nós encontramos remissão e perdão dos nossos pecados. Quando falamos de todas as curas que Jesus operou, o que realmente fica em destaque é a operação do poder de Jesus em curar e perdoar pecados. O que realmente se torna o foco principal é a remissão de pecados. E o quarto aspecto dessa cura é a reação do povo que viu a cura. A reação do povo que viu a cura. Eu já estou acabando aqui, o louvor, se quiser subir, já pode subir, se ajeitando aqui. E aqui a partir do João 9, a partir do versículo 8 em diante, a gente vê aqui aqueles vizinhos, aquelas pessoas que estavam próximas, que olharam para aquele homem e falaram assim: mas não era aquele que era cego? Não era aquele homem que estava mendigando, que ele não enxergava? Parece com ele, é ele. Aí outros diziam assim: não é ele, é alguém que parece com ele. E aí aquele homem se apresenta e fala: não, era eu mesmo, Jesus me curou. E aqui a gente entra num aspecto de incredulidade. Mas se a gente continuar o texto adiante, aonde os fariseus começam a interrogar aquele cego, a gente vê um nível de incredulidade muito mais agressiva, porque aqui é uma descrença. Eles tinham uma descrença, descrença proposital, sabe? E eles perguntavam e questionavam aquele jovem, não para conhecer Jesus, não para seguir Jesus, mas para perseguir Jesus, pelo que Jesus havia feito. Porque eles estavam cegos. E aqui a gente fala sobre uma cegueira espiritual. Eles estavam cegos e presos a tantos dogmas, sabe? Eles estavam presos a tantas coisas. E eles, ao invés de usar a lei para se proteger, para se guardar, e eles não puderam cumprir a lei, eles começaram a fazer regras, sabe? Regras e mais regras para poder proteger a lei. E às vezes, cara, a gente às vezes acaba fazendo isso. Às vezes a gente acaba caindo no mesmo erro. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa em casa, em relação a isso, em relação dessa cegueira, desse tipo de cegueira. De repente alguém teve um passado que viveu em um tempo de escuridão, sabe? Que teve uma vida pecaminosa, viveu dentro de uma vida de uma verdadeira trevas. E aí de repente a gente vê aquela pessoa, sabe, orando. Às vezes a gente vê aquela pessoa na igreja, a gente vê aquela pessoa, aí você logo fala assim: pô, mas aquele cara não pode. Aquele cara, e a gente fica cego querendo proteger a igreja, querendo proteger o púlpito da igreja, sabe? A gente fica naquela cegueira espiritual que a gente não consegue enxergar que aquela pessoa ela já foi lavada, ela já foi tocada por Jesus. Que aquela pessoa já foi lavada por Jesus e remida por Jesus.
E aí aquele jovem, nesses encontros com os fariseus, eles questionaram ele uma vez, depois foram até os pais, questionaram, depois pela segunda vez procuraram ele e questionaram ele. E aí eles falaram assim, como pode? Porque Jesus, ele curou no sábado. E eles querendo proteger a lei, ele falando assim, olha, ele é um pecador. E como pode um pecador fazer tal milagre? Ele é um pecador. Atribua a Deus, sabe? E nessa pressão em cima daquele jovem. E aí ele dá uma resposta, olha, se é pecador, não sei, eu sei que eu era cego e hoje eu vejo. E mais adiante, ele continua nesse debate com os fariseus, até o ponto que eles expulsaram ele. E Jesus, sabendo que eles haviam expulsado ele, Jesus, ele tem um encontro novamente com aquele homem. E aí Jesus se revela para o céu. Ouvindo Jesus, eu vou ler aqui, João 9, a partir do 35. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrou-lhe, perguntou, crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhes disse, já o tens visto, é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Se coloque de pé nessa noite. Eu creio que Deus, ele te vê, assim como ele viu aquele homem que estava cego. Deus, ele te vê nas suas dificuldades. Deus, ele te vê nas suas angústias. Deus, ele te vê nos seus momentos de escuridão. Eu creio que Deus, ele te vê, e o desejo dele é manifestar a glória dele. Às vezes nós não entendemos porque nós estamos passando tal situação, mas às vezes essa situação é para que Deus venha manifestar o poder dele sobre a sua vida, e através disso impactar pessoas. E eu creio que Deus, ele é o Deus que toca em você. Eu creio que Jesus é o Deus que te cura. E eu creio que Jesus é o Deus que nos lava. Então eu tenho essa palavra para você. Eu tenho essa palavra para você que está em casa assistindo essa live. Eu não sei o que você tem passado, mas Deus, ele te vê. Jesus, ele te vê. E nós cremos que o sangue de Jesus, ele é poderoso para curar todas as doenças. Eu creio que Jesus é poderoso para curar todas as doenças. Se você tem alguma enfermidade, alguma dor, coloque a mão aí agora em cima da sua dor. Coloque a mão em cima da sua enfermidade, que nós vamos curar, que nós vamos orar, e Jesus vai te curar, porque nós cremos no poder do sangue curador de Jesus. Nós cremos no poder do sangue curador de Jesus. Pai, nós oramos agora, Senhor, para que o Senhor venha abrir, Senhor, os nossos olhos espirituais, Pai, para que nós venhamos te enxergar, te ver, Senhor, de uma forma como nunca vimos antes, Pai. E nós cremos que Tu és aquele que cura, Pai. Assim como o Senhor curou aquele homem que era cego de nascença, Pai. Nós como igreja, Pai, uma igreja visível, que clama pelo Deus que vê a igreja invisível. Nós clamamos pelo cabeça da igreja. Nós clamamos por Ti, Pai. Deus, nós clamamos e oramos por cura neste lugar. Eu oro por cura, Senhor. Que o Senhor venha curar as enfermidades, Senhor, do corpo. Mas que o Senhor também, através do Seu sangue, que o Senhor venha nos cobrir com o Teu sangue e nos remir, Senhor, com o Teu sangue, Pai. Assim nós oramos e cremos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os meus olhos viram a salvação.
esperança da terra.